Olá, hoje é dia 20 de maio de 2016 e você está ouvindo a 91ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Direto de Belo Horizonte, eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo eu sou o Felipe Mengue. E aí, Caio, de volta, tudo bem? De volta, cara, tudo bem, tudo ótimo, passando uma semana fora. Você que é um assinante do Ainda Sem Nome deve ter percebido que nós tivemos um pequeno hiato. O motivo é um motivo duplo. O primeiro deles é porque eu estava passando uma semana fora do país, na Colômbia. E o segundo motivo, que é um motivo secundário, é o nosso luto pela democracia, né, cabeça? A gente estava aproveitando a sua viagem para fazer uma semana de reflexão e enclausuramento pensando sobre a democracia brasileira. Exatamente, assim, nos momentos livres era importante se colocar em posição fetal dentro da banheira, no escuro, porque o futuro nos parece nada interessante. O futuro nos parece desafiador, Caio, eu diria, sabe? O futuro não é mais como era antigamente? Para ser um pouco mais otimista, talvez. Eu estava muito pensando nisso, assim, depois do dia 17 de abril, eu pensei muito que só o niilismo iria me salvar, sabe? Uhum. A ausência de todo sentido. Mas eu acho que não, acho que o futuro não vai ser... Parece ser desafiador, não com uma dose de drama, mas acho que vai ter luta, sabe? Ah, não, a luta ela não para, meu amigo. E, enfim, a gente tem que continuar, prosseguir, né? Isso. É isso Antes aí. da gente continuar nessa discussão, eu queria fazer o agradecimento habitual aos comentaristas das edições passadas, no caso. Exatamente, né? exatamente. O Camponês e o Everaldo Vilela, que fizeram longos e muito consistentes comentários sobre a edição 90. E o Rafu Lopes, que também comentou longamente a edição 81. Aparentemente ele não é muito partidário da nossa opinião, o que é sempre bom, né, Caio? É legal ter essa questão de ouvir o outro lado e ouvir outras opiniões. E a opinião do Rafa Lopes lá na 81 é interessante. Se você quiser dar uma lida lá e engaje na conversa. É uma coisa que a gente recomenda que todos façam lá no aindasemno.me. E você pode acompanhar o Ainda Sem Nome, então não só no aindasemno.me, onde você tem link para todas as nossas redes sociais, mas também se você é usuário de algum aplicativo agregador de podcasts, como no caso o próprio iTunes, a gente está lá, e também no Stitcher. E também no Stitcher e em outros lugares onde quer que você goste de ouvir os seus podcasts. Basta você assinar o nosso feed RSS no seu agregador e vai escutar o Ainda Sem Nome. Isso bacana, aí, hein, cabeça? É isso aí. Pois é, né, cara? Tempinhos interessantes esses que nós estamos vivendo. Tempinhos interessantes, sem dúvida, assim. Eu acho que a produção de conteúdo para esses últimos momentos tem sido excelente, sabe? Assim, a gente tem visto... A gente vai falar disso mais pra frente no episódio, como que outros canais que não os canais da televisão estão sendo muito mais proveitosos para você aprender e poder discutir não só política, mas enfim, toda a situação atual. Exatamente, cara. Bem, então vamos começar? Vamos começar. Pois é, cara, essa semana que passou eu não estive presente aqui no Brasil fisicamente, apenas em pensamento e por meio das plataformas sociais para presenciar o que ocorreu aí na semana passada, né? Mas eu estava fora, cara, eu estava na Colômbia, como eu falei no início aqui do nosso glorioso Ainda Sem Nome. Eu fui para lá a convite da Universidade Cooperativa, lá na sede em Cali, então eu fui para Cali, na Colômbia, já é minha segunda vez na Colômbia. Em 2014 eu havia ido para Medellín com um objetivo semelhante, né, e uma circunstância semelhante. Eu fui chamado na ocasião pela Universidade de Medellín e agora pela Universidade Cooperativa da Colômbia, para falar sobre as minhas pesquisas acadêmicas e científicas. E muito legal, cara. A Colômbia é um lugar que todos devem conhecer. Na verdade, eu acho que a gente, aqui no geral, brasileiro, precisa conhecer mais a América Latina. O idioma não é uma barreira tão grande.
Então, assim, eu fiz muito pouco curso de espanhol, eu fiz apenas 4 meses de aula de espanhol para fazer a prova do doutorado. Isso foi em 2008, cara, que eu estudei espanhol. Mas me ajudou bastante, cara. Então, assim, com 2 dias conversando em espanhol, eu já me aclimanto e já foi possível eu dar, porque lá eu dei 4 palestras. E além de reuniões e etc. E com uma galera que não fala português. Né? Então deu bacana para se comunicar e a gente usa muito pouco isso, né, cara? A gente devia ir mais para a América Latina e todo país da América Latina que eu conheço eu me encanto. Né? Eu gostaria de conhecer mais o Peru, porque o Peru eu fiquei muito pouco tempo. Mas recomendo. E a Colômbia é um povo, é um lugar lindo e um povo extremamente acolhedor, cara. Que anfitriões que são os colombianos, viu, bicho? Os caras param de fazer o que eles estão fazendo para te ajudar no meio da rua, assim. É uma galera muito massa, muito bacana. Não, você ia falar uma coisa aí, cara? Não, eu só ia fazer a piada. Vai lá. Mas E é uma galera muito bem-humorada, é uma galera... É muito legal, é muito legal. E as coisas novas que você conhece na Colômbia, né, cara? Dessa vez, eu fui apresentado... Na ida a Medellín, eu comi umas comidas típicas muito interessantes. Lá na região de Medellín, eles comem muito o torresmo nosso aqui, que para eles se chama chicharrón. E na região de Cali muita fruta diferente, cara, uma quantidade enorme de frutas, e tem a fruta mais gostosa dos últimos tempos na minha vida, que é o lulo. O que é o lulo? Eu não conheço essa fruta, estou até dando um Google neste momento aqui. L-U-L-O. O lulo, ele é uma fruta que você olha, ele parece um caqui, ele é vermelho por fora e tem meio que a aparência de um caqui. Ele não é tão molinho quanto um caqui, não, ele é mais duro. Aí quando você parte, a parte interna é de um vermelho indo pro verde e ele vai ficando bem verde, né? E o gosto não tem nada a ver com caqui. E aí as semelhanças ficam por aí. O gosto é assim, imagina um kiwi. Mas imagina o kiwi mais ácido que você puder imaginar. E aí você multiplica por 10. E aí você tá tipo quase chegando no lulo. O lulo é muito parecido com o kiwi, mas muito ácido. E eles fazem uma bebida chamada lulada, que é um suco de lulo, mas ele não é um suquinho simples, não. Ele vai uns pedaços de lulo junto. E ele é servido de diferentes formas. Tem com leite condensado, sem leite condensado, com gelo, sem gelo, com álcool, sem álcool. Eu tomei de tudo quanto é jeito. Cara, uma das coisas mais gostosas que eu já bebi. Tem a lulada e tem outro que se chama shampoo. Shampoo? Shampoo, com CH, shampoo. Que aí é uma mistura de frutas, porque lá tem muita fruta diferente. E é uma delícia, cara. Assim, eu recomendo veementemente que... Na verdade, eu recomendo que todos vão à Colômbia e que conheçam Cali, que conheçam Medellín. São cidades muito legais, as pessoas são muito legais. Eu tenho que ir para conhecer Bogotá também, que é gigante, né, cara? Assim, é tipo, quase 30% da população da Colômbia está na região ali de Bogotá. Mas é um lugar fascinante. E sobre suas palestras, Caio? Além, cara, assim, porque naturalmente a gente... eu concordo 200% com você que a gente não vê muito a América Latina, né? A gente ignora a América Latina de maneira geral. O que é um erro, na verdade, porque eles têm muito mais a ver com a gente do que o resto. Cara, muito. Eles têm muitas coisas parecidas com a gente. Por exemplo, em Cali tem doce de leite parecido com o nosso, queijo é parecido com o nosso. Eles comem mais frutos do mar. Pô, cara, comi altas sopas de marisco deliciosas. Mas, enfim, eu fui falar de comunicação digital um pouco, né? E fui falar das minhas pesquisas sobre redes. E uma das coisas que eu falei lá foi da exploração da própria Colômbia das coisas online. E eu descobri algumas peculiaridades, cara. A Colômbia, ela teve um crescimento nos últimos 10 anos de usuários de internet que é algo absurdo, cara. Os caras estão, assim, vivendo aquele momento que a gente viveu de 2000 para 2001,
ou se você expandir um pouco mais, né, de 2000 até 2004, que foi aquela expansão da internet gratuita, banda larga chegando, etc., eles viveram de 2006 até tipo 2011, assim. Então é uma diferença um pouquinho, foi um pouquinho mais tarde, mas eles já estão com quase 60% da população conectada. Então, assim, a população da Colômbia são 48, quase 49 milhões de habitantes, a Colômbia. E são 27, quase 28 milhões de usuários de internet. É assim, mais que 55% da população conectada. E smartphone rolando adoidado, planos de dados com preços convidativos e serviços que a gente não conhece, não usa muito aqui. Por exemplo, a minha operadora aqui no Brasil é a Vivo. Quando eu cheguei lá, ela se transforma lá em Movistar, que é o mesmo grupo, né, de telefônica. E a Movistar, ela oferece planos que aqui no Brasil eles te dão o WhatsApp e Twitter, por exemplo, ou Facebook e Twitter durante um tempo, ilimitado e tal. Lá eles dão WhatsApp e Line. O Line é muito utilizado lá. E isso é um negócio para a gente prestar atenção, porque o Line, diferentemente do WhatsApp ou do Telegram, que é o favorito do Ainda Sem Nome, ele tem um esquema de pagamento integrado, ele tem loja dentro do Line, então você pode montar a sua loja, você pode vender coisas, né, usando o Line. É uma plataforma que a gente precisa prestar atenção, não mais uma para substituir o WhatsApp, etc. Essas coisas podem coexistir. Mas é uma possibilidade bacana da gente entender o porquê que essas plataformas valem tanto dinheiro. Por exemplo, o Line lá na Ásia, né, ele é muito utilizado, e eu atribuo a adoção do Line na Colômbia, por exemplo, que ele é bastante usado lá, a uma campanha que chegou a ser veiculada aqui no Brasil. Acho que eu vi algumas coisas em canais de TV a cabo, quando eu ainda assistia TV a cabo, que era o Messi. O Messi era garoto propaganda do Line. E é uma plataforma que lá na Ásia a galera usa para fazer pagamento, para transferir dinheiro de pessoa para pessoa. E isso é um negócio a explorar, né, cara, que a gente ainda não explora bem. Mas os colombianos, em contrapartida, eles têm ainda, eu atribuo isso a pouca quantidade de tempo que essa galera enorme está usando a internet. Eles ainda têm uma resistência grande a pagamento online e a transações financeiras no geral, né? Então a galera tem os bancos lá, tem serviço de pagamento online, tem internet banking e tudo mais, mas assim, num geral, assim, no que eu pude perceber nesses eventos que eu participei lá, e fazendo perguntas assim, uma encuesta, né, informal, eu diria que perto de 70% tem grande resistência em fazer pagamento online. E aí, por isso, as entidades que transacionam lá, existe uma livraria lá que é bem famosa, chamada Panamericana. Ela tem um esquema de venda que é muito legal. Você paga na entrega, você paga para o entregador, em espécie. Eu acho que o senhor tinha comentado sobre isso, você lembra? Quando ele falou sobre a Aline e etc. E isso eu vi lá acontecendo ao vivo, assim, o cara compra na livraria Panamericana e aí o entregador vai até a casa dele entregar o produto, e quando ele chega lá, você pode pagar com a sua tarjeta, né, com o seu cartão de crédito, ou em espécie. Você pode dar um dinheiro pro cara e o cara te entrega o produto. Eu acho isso um negócio muito interessante e, enfim, demanda um outro trato logístico, mas que é uma maneira de você romper essa barreira, essa resistência, né? E parece um paradoxo, né, Caio? Quando você tem um app que é muito utilizado, que permite esse tipo de transação, oposto, e no outro lado as pessoas que têm resistência a usar a fazer transações online, né? Então, assim, aqui no Brasil a gente viu um amadurecimento das pessoas, desse uso, né? E as pessoas, elas deixam de desconfiar tanto, né? E agora já as compras são coisas mais tranquilas.
É claro que é uma questão cultural, não sei se vai acontecer da mesma maneira na Colômbia, mas é um negócio para observar. Então, e é um mercado potencial muito bacana. Eu fiquei pensando aqui como outro dia a gente viu uma notícia aí de que agora existe o cargo de atendente de WhatsApp. Uma vez que muitas empresas se relacionam com seus clientes através do WhatsApp. Eu citei isso na edição passada, e que eu falo muito com o pet shop da minha Can através do WhatsApp. Se o WhatsApp permitisse transação online, ou se o Telegram permitisse transação online, a chance de você começar a fechar negócio mais ativamente através dessas plataformas aqui no Brasil seria incrível, né? Cara, e aí se isso conversasse com a sua conta da loja, né, que aí utilizaria o cartão de crédito, você não teria que colocar o cartão de crédito mais uma vez, né, aquele negócio de compras dentro do app. Isso daí, cara, eu acho que a explorar de uma maneira muito profícua, né? Ou então, aí no segundo passo, talvez, uma integração já com o seu banco, né, direto, enfim. Para fazer transferências de débito, etc. Isso E aí você falou de integração com o banco, eu me lembrei de uma coisa. Lá eles parcelam muito compra, cara. Que são as cotas. Então você vai fazer uma compra, eu fui fazer uma compra no supermercado, e aí a pessoa me perguntou quantas cotas. Eu falei assim, não, cara, uma, né? Que é o nosso normal aqui, a gente não costuma parcelar muito. A galera parcela as coisas em até 10 parcelas. Não, pode parcelar aí, velho. Quer dizer, aqui a gente parcela pra caramba, né? Não né? Muito, assim, eu acho que aqui as pessoas parcelam muito aqui. Eu aqui não gosto de parcelar, então vamos colocar isso. Pô, ok, muito bem. Então vamos lá. Porque quando chega a fatura do cartão de crédito e aí tem aquele negócio parcelas a vencer, eu gosto daquilo lá zerado, velho. Entendi. Eu gosto daquilo no zero porque me dá uma angústia. Você fala assim, não, eu tô devendo dinheiro pros outros, não gosto. Entendi. Isso é aí cada um. É. Mas eu acho que você, nesse caso, é o ponto fora da curva, porque se a gente fizer uma enquete informal aqui com os nossos ouvintes, eu imagino que a maioria parcela coisas. Se você for olhar, essa é a função do cartão de crédito, né, cara? Você poder... você tem crédito, né? Usar esse crédito. Né? Naturalmente, eu não sei, assim, se lá na Colômbia os caras parcelam compras de, sei lá, pouquíssimo valor, sabe? Qualquer coisa você pode parcelar. Assim, a galera nem contesta o valor da sua compra. Eles já te perguntam quantas cotas. E aí a galera vai falando 10, 5, 3, enfim. 48, 360, então por aí. E lá tem uma cafeteria que eu recomendaria, eu trouxe um café dessa marca que é o Juan Valdez. Muito bom, cara. Muito bom. Se eu não me engano, a gente pode até pesquisar depois. Juan Valdez é um personagem, né? Simboliza o homem produtor de café colombiano. O produtor de café colombiano. E eu lembro quando a gente estava voltando da lua de mel, que a gente fez escala em Bogotá. Quando você sai do avião e entra na sala de embarque, fica aquele aroma de café por toda a sala de embarque. É impossível você não comprar café, né? E é muito bom esse café, viu, cara? Café colombiano é muito bom. Muito bom, recomendo. Enfim, cara, então essa foi a minha semana. Muitas reuniões, muitas palestras e a construção de uma agenda de pesquisa que vai me ocupar pelos próximos semestres aí com os amigos da Colômbia. E foi muito legal, cara, foi muito interessante. Folgo em saber que tenha dado tudo certo. Sim, Não, diga aí. Não, e eu recomendo, cara, que todo mundo vá porque a Colômbia é linda. Muito bem. Por aqui eu fiquei chocado com o episódio... Qual foi o número desse episódio? O episódio da semana passada do This American Life. Eu estou atrasado com o This American Life porque nessa semana eu fiquei sem ouvir podcasts, né? E aí eu ainda estou ouvindo aquele episódio que fala das proms. Não, eu escutei
Episódio 586, perdão pelo bocejo, episódio 586 que fala que é ótimo, é bom sentir a sensação de pertencimento e de sentir-se conectado é muito bom. Só que quando você percebe que suas crenças fundamentais são muito diferentes daquelas que você quer ficar próximo, sabe? E aí o episódio conta, primeiro um radialista um radialista conservador, que não se enxerga em Donald Trump. O que não é difícil, né? O que não é difícil. E que acha que ele é um aproveitador e que a disputa presidencial será entre a Hillary Clinton e um apoiador da Hillary Clinton. Que no caso é o Donald Trump. Né? E aí, cara, nesse momento de discussão política do país, eu me senti... Falei, cara, é isso, velho. A gente é amigo das pessoas que têm opiniões totalmente diferentes das nossas e a gente quer se sentir próximo delas e, né, vamos lá, vamos superar essas coisas. Até que eu ouvi a segunda e terceira história, velho. Aí eu falei, bicho, foda-se política, foda-se as diferenças ideológicas e partidárias, porque a segunda história fala da menina, é um relato em primeira pessoa, e isso, o This American Life é maravilhoso, né? Os relatos em primeira pessoa. Sim. De uma jornalista paquistanesa que sofreu mutilação genital, velho, aos 7 anos. E isso, e assim, a mãe sofreu, as avós sofreram, e é uma questão cultural, mas ela contando como que isso influenciou a vida dela, e ela tentando, enfim, ela conta da vida dela e como que isso serviu para ela discutir o problema com a mãe e abrir os olhos da sociedade para esse problema, sabe? Cara, é foda. Eu fiquei assim, eu tava ouvindo, voltando ao almoço, eu fiz umas caras e fiquei tão estarrecido assim no meio da rua que eu acho que as pessoas acharam que eu era meio esquisito. Recomendo fortemente que vocês escutem a edição 586 do This American Life. Aliás, Caio, eu não entendo por que a edição, por exemplo, a edição seguinte foi a 259. Pois é, aqui eu estou escutando, é acento e alguma coisa. Eu acho que eles republicam, não sei, a entender isso ainda. Que é o que eu estou escutando que fala dessas festas aí, das proms. Enfim, aí eu estava escutando o episódio lá e aquele que fala do pessoal que estava na festinha, né, nessa prom. E passou um furacão pela cidade e destruiu metade da cidade e a galera tava lá dançando na festinha e não viu nada. Aí quando eles saíram da festinha, claro que tiveram que ir em algum momento lá pro subsolo da escola, e quando eles saíram a cidade estava tipo 1/3 da cidade destruída. E aí conta as histórias disso aí. Nossa. Mas enfim, então This American Life é um negócio bacana, viu, cara? E aí eu ainda... me faz reforçar mais a minha opinião de que uma das razões do sucesso do This American Life é essa questão do talk radio nos Estados Unidos. Porque seria lindo a gente ter um This Brazilian Life, sabe? Seria bem Nossa produzido. Vida Brasileira. Nossa Vida Brasileira, bem produzido. E não é difícil, cara, porque a gente tem naturalmente milhões de histórias incríveis aqui. E temos mão de obra e capacidade, porque existem excelentes jornalistas no Brasil. Eu só acho que a cultura de podcast ela tem que ser muito mais difundida aqui. Sim. E a gente está aqui empolgado tanto na conversa que o tempo está passando, a gente vai ter que pincelar o que a gente quer falar, mas eu acho que tem muito a ver também com o fato, com essa questão de novas plataformas e tal. E eu acho também que a cultura do talk radio ela não é tão clara no Brasil. A gente até tem talk radio aqui, né, cara? Se olhar a Rádio Itatiaia é basicamente talk radio, mas é um talk radio diferente, né, cara? É um negócio mais baseado no ao vivo e no vamos. Eu sempre faço analogia com o time do Corinthians, que é a última analogia que eu tenho do time do Corinthians, sei lá, da década de 90, com o Neto ainda, que era aquele time que jogava com a barriga, sabe? Assim, aqueles passes com a coxa, a bola bate na coxa, o cara gol de canela e vai levando, e é assim que vai. Eu me lembro de ter escutado um programa
que eu acho que é uma rádio de Brasília, mas ele é sindicado, e eu escutei pela Rádio Inconfidência daqui de Belo Horizonte, que é uma... Na atualidade, quando eu não estou com o meu Bluetooth conectado no rádio do carro, é a Inconfidência que eu escuto. E foi um programa que eu escutei à noite, e ele contava a história da música. Então pegava um disco, e aí era, no caso, um programa que eu gostei muito foi um disco do Chico Buarque, e ele pegava as músicas e ia conversando com um compositor que fez uma pancada de parceria com o Chico Buarque. E aí esse cara falava uma coisa, contava a história de uma música, de onde que veio aquela letra, por que a melodia é daquele jeito, e o desafio que foi ele convencer o Chico Buarque a fazer aquilo com ele, e aí depois tocava a música, sabe? Eu achei o programa fabuloso, e é um formatão bem legal. Contar a história de uma coisa, né, cara? As histórias Sim. por trás dos acontecimentos, isso é um negócio que a gente sente muita falta, porque a mídia de massa ela tende a nivelar tudo muito por baixo. E quando você tá nesses canais... Claro, ali eu tava escutando rádio, que é mídia de massa, mas se você tá num podcast, você tem a possibilidade de explorar mais um assunto, né? Ir mais a fundo. E isso é uma coisa que não se tem muito costume no Brasil, né? Não, zero. Zero. E até assim, o ritmo de uma contação de história, ela é diferente, né? Às vezes é um tom mais baixo, ela tem um ritmo próprio que a rádio hoje, e aí você falou da Itatiaia, eu não vejo o Eduardo Costa numa cadência, sabe? Aquele negócio mais tranquilo. Não dá. É um esquema... Eu acho que a Itatiaia tá muito mais com aquele... Lembra um programa que tinha uma moça, a Maura Tierney? Era o... News Radio, não? Era... News Radio, acho que é News Radio, Eu acho que a Itatiaia tá mais pra aquilo, né, cara? Bicho. E é foda, assim, eu tenho escutado... Mas eu acho que é um negócio que precisa, eu acho que... Não, vai lá. Não, é um negócio que a gente precisa, né, cara? A gente precisa explorar isso mais, né? Precisa, mas aí a questão é... De novo, você imagina um programa desse, tipo, que horas que um programa desse seria transmitido, sabe? Aham. Porque também tem a impressão de ser um negócio mais fim de noite, sabe? Aquele negócio... E eu não sei nem se as pessoas escutam... Eu não sei como é que tá a audiência de rádio hoje no Brasil, tem que ser honesto. Eu também não tenho, da Glória Pires, eu não tenho condição de opinar. Mas eu me lembro, cara, você falou fim de noite, eu me lembro de uma ocasião na minha transição para a adolescência, eu devia ter uns 11, 12 anos, que eu estava voltando de uma comemoração de família no carro, e como eu morava muito longe, o trajeto era muito distante, né? A gente tinha vindo almoçar aqui na região sul de Belo Horizonte, jantar, e estava voltando para casa de noite, madrugada. E em algum momento alguém sintonizou a Inconfidência e era um programa de alguém lendo um livro. Cara, eu achei aquele negócio a coisa mais fabulosa do mundo, e eu me lembro que eu tinha um Walkman CCE vermelhinho, que era super bacana, que ele tinha 3 faixas de equalizador físico, que você mexia no sliderzinho no Walkman, e eu comecei a ligar esse Walkman todas as noites para escutar o programa que era alguém lendo um livro. E era uma coisa muito legal. O cara lia o livro, lia um capítulo e depois comentava a história e não sei o que. Era muito massa o programa. Então é um negócio que eu acho que vem me seguindo, né, cara? Desde muito tempo. Já tá no seu histórico, Caio. Me gusta muito esse tipo de coisa, sabe, muito cara? Muito bem. E aí é legal, assim, eu compartilhei essa história no Facebook achando que não ia ter muito, sabe assim, as pessoas não iam acessar ou ler, porque, enfim, podcast não é um favorito de muitas pessoas que eu conheço. Sim. E aparentemente eu estava redondamente enganado. Essa história em específico chamou a atenção. Uhum. O que é massa, assim, espero que sirva como porta de entrada para o mundo dos podcasts e que depois do This American Life as pessoas assinem um ainda sem nome.
Assinem o Ainda Sem Nome lá no aindasemno.me, e se você tiver alguma opinião sobre isso tudo que a gente está falando aqui agora, também deixa a sua consideração lá e a sua indicação. A gente falou do This American Life aqui, tem o Radiolab também, que é muito bom. Eu sou suspeito para dizer que eu gosto muito do 99% Invisible. Esse para mim é o melhor podcast. Ele consegue ser melhor que o This American Life e que o Radiolab. É o 99% Invisible, 99% Invisible. Esse é lindo, é uma coisa assim, o cara consegue fazer uma história ultra engajante falando, por exemplo, do desenvolvimento do cadeado, o produto cadeado. Então ele fala lá 20 minutos sobre cadeado e você fala, nossa, como tem coisa para aprender sobre cadeados e como que é fascinante, e é muito legal. Então eu recomendaria, né, cara? E como a gente tem isso na nossa pauta de hoje, é uma das maneiras diferentes de você obter informações, notícias e, claro, como recomenda o Bilu, conhecimento. Exatamente. Eu só ia recomendar mais dois podcasts, que é o On The Media, que você me indicou, inclusive. Fabuloso, On The Media. E o Quartz está com um podcast agora chamado Actuality. Bacana, a observar. Tá bem legal. Eu assino uma quantidade enorme de podcasts, porque eu passo por dia, em média, 4 horas no trânsito. Entendi. E eu preciso de entretenimento em áudio. E eu tenho escutado muito um que se chama Ctrl Alt Delete, que é do seu amigo The Verge. Muito bem. Muito bem. Como eu passo 26 minutos para ir, 26 para voltar, eu não tenho nem tempo. O bom do Actuality é esse, que são 22 minutos o episódio, então é o tempo certinho. Pois é, cabeça, e você tem uma Humilhei vantagem. As pessoas, mas enfim, né, cara, essas formas diferentes são importantes. Eu acho que ainda as empresas exploram isso pouco, porque as empresas não sacaram que elas podem fazer podcast. E isso é um negócio legal, né? Tá dentro daquelas estratégias de conteúdo bem difundidas nesse momento atual aí da comunicação digital, e as empresas brasileiras não usam isso e poderiam usar, cara. Da mesma forma que poderiam usar, e algumas já usam, canais de YouTube. Né? O YouTube é um negócio que, como a gente está falando de podcast, é um negócio, a gente já mencionou em alguma edição, se não me engano 70 e alguma coisa, uma que foi gravada em vídeo. A gente já deu algumas recomendadas de canais, e agora eu gostaria de recomendar outros, baseado numa notícia muito legal, cara. Quer dizer, seria trágico se não fosse cômico, que é isso já é um pouco antigo, né, cara? Já tem alguns dias aí, de começo do mês, que um garoto que é fã do Cauê Moura, ele simulou um ataque terrorista. Puta que pariu, né, bicho? Puta que pariu. Enfim, né, cara? Eu não sei se essa história toda é um stunt, é alguma coisa, sei lá, armada, mas vai aí o link na descrição desse episódio. Falando em link na descrição do episódio, cara, eu uso um aplicativo chamado Overcast. E o Overcast, ele tem uma funcionalidade muito massa que eu tenho que descobrir como é que os caras fazem, que é um podcast que eu sigo, que é chamado ATP, Accidentally Tech Podcast. E os caras fazem uma coisa as notas do podcast são dinamicamente alteradas de acordo com o momento que você está escutando o podcast. Isso eu achei a coisa mais fabulosa. Então, se você tiver oportunidade aí no seu dispositivo iOS, use o Overcast e assine o Accidentally Tech Podcast. É um podcast muito bacana. Mas, enfim, vai estar nas notas aí a notícia do Não Salvo, falando desse fã de youtuber, e o youtuber, no caso, é o Cauê Moura. Ele fez uma ameaça de bomba e deu um quiprocó danado. E foi um negócio, no mínimo, interessante, né, cara? O cara tem que ser... tem um ponto aí, né? Talvez primeiro seja a prova definitiva de que o YouTube, ele é uma mídia a ser de fato considerado, porque agora as pessoas querem aparecer no YouTube, entendeu? Exatamente. YouTube de famosos, na verdade. Esse é um gancho. E tem uma outra coisa que você falou, né, cara, de uma famosa que saiu da mídia de massa voluntariamente, porque tem aqueles que saem involuntariamente.
né, e montam seus canais no YouTube. Por exemplo, aí já posso entrar em umas recomendações aqui. Um desses que saiu involuntariamente é o Gastão, da MTV, que ele tem um canal que é o KZG, o Casagastão, que é muito bacana, fala de música. Então, se você gostava do Gastão na MTV, se você não conhece o Gastão, isso denota que você nasceu tipo ontem. E você não assistiu muito a MTV, da época que ela tocava música. Mas o Gastão, ele tem um canal na MTV que é bem interessante. Não é o melhor canal de todos, mas é um canal interessante e mostra um cara que saiu da TV, foi saído da TV e tá no YouTube. Tem também o canal do João Gordo, né, bicho? Mas o João Gordo eu prefiro não recomendar tanto, apesar de ele ter entrevistas, porque é mais um canal de culinária, né, velho? A gente já tá, o mundo já tá over de culinária. As pessoas não cozinham tanto assim, né, cara? Se bem que você gosta do Masterchef, né, cabeça? Não, eu gosto muito do Masterchef, gosto de alguns programas, tipo The Taste Brasil, eu acho interessante. Porque, diferente de você, eu ainda assisto TV, sabe, Caio? Eu só uso o aparelho. Mas eu acho que, de fato, existem muitos programas de cozinha e não precisa de tanto. Mas talvez, por exemplo, o João Gordo... Eu ia falar o seguinte, eu gosto de pessoas que não são chefes fazendo cozinhando. Comida. Mas eu não gosto tanto do Rodrigo Hilbert, por exemplo. Quem que é Rodrigo Hilbert? É o marido da Fernanda Lima, que tem um programa de TV de culinária, e a Carolina Ferraz, porque há indícios de que ela não cozinha, ela só junta os ingredientes. A Carolina Ferraz eu conheço referência. Agora esse Rodrigo, como é que chama? Rodrigo Hilbert. Não. É o cara que matou um porco. Isso. Copiando o Gordon Ramsay, né? Copiou o Gordon Ramsay. E o Jamie Oliver e tal. Mas aí eu ia deixar de fora, por exemplo, um dos caras que eu acho mais interessantes no mundo, que é o Anthony Bourdain, que é um chefe fodaço. Anthony Bourdain, cara, muito foda. E os programas dele não são mais de culinária pela culinária, né? O cara vai pra cidade e conhece a cultura da cidade, a comida através da cultura da cidade. Ou a cultura da cidade através da comida, na verdade. Exatamente, então, que é o que, por exemplo, foi o que te encantou na sua última viagem agora, né? Foi uma parte muito importante da minha viagem para Austin, por exemplo, que foi conhecer toda a cultura de cerveja artesanal, toda a cultura do churrasco texano e tal. E isso é muito mais legal do que o programa de comida pela comida, sabe? O Anthony Bourdain, cara, ele tem um programa que se chama No Reservations, que se você tiver um motivo para comprar uma VPN para usar o seu Netflix gringo, é você assistir o No Reservations do Anthony Bourdain, que é muito bom, cara. Eu assisto e é excelente. Mas o do João Gordo, cara, ele tem umas coisas legais. Por exemplo, a última entrevista que eu assisti no canal chama-se Panelaço, o canal do João Gordo, no YouTube, recomendo. Não ia recomendar, mas agora recomendo. Ele entrevistou o Edgar Escandurra. E aí, muitas coisas, cara. Na hora que eles começam a falar do Roger e do Lobão, é muito legal. Assim, então é bem interessante. Quer dizer, você tem que levar em consideração que é o João Gordo, né? Então um cara que não, é porque assim, falta um pouco de repertório na condução das entrevistas e tal. Não é uma entrevista assim macia de você assistir, mas é uma entrevista legal, não é uma entrevista ruim, né? Então é mais uma dica de canal para as pessoas seguirem, porque eu acho que o YouTube, cara, tá se transformando para mim pelo menos, né? Que você falou que eu sou ponto fora da curva, mas para mim ele é uma das fontes mais importantes de conteúdo audiovisual, né, cara? Mais um aí, Caio, para sua conta de hoje. Você que tem uma moto que faz barulho como essa que acabou de passar aqui perto da minha casa, saiba que eu tenho o mesmo apreço por você que eu tenho pelo Bolsonaro. E é baixo, né? É baixo. Vamos colocar aí que é baixo. Tá no nível de bigorna na cabeça, é pouco. Mas enfim, cara, YouTube, muito legal. Vamos recomendar alguns canais antes da gente fechar aqui, bicho? Vamos, eu só ia falar que você tinha perguntado aí, foi a Daiane Garbin, que é a mulher do Thiago Leifert, Daiane Garbin, é isso mesmo? Isso. Que ela saiu da Globo pra tocar o projeto dela no YouTube. Eu acho que a movimentação de sair da Globo é uma movimentação importante, né, cara? E é interessante, assim, certamente ela não teria espaço para fazer isso dentro da Globo, porque
enfim, eu imagino que ela tenha, se eu não me engano, ela vai abrir um canal sobre comportamento, alguma coisa assim, e a Globo já está saturada de programas de comportamento. E você não vai se submeter à pauta editorial, né? Você faz a sua pauta, e isso é muito interessante, sempre. Eu não conheço muito bem essas pessoas que você cita, não, porque eu não assisto televisão já há algum tempo, mas eu acho muito interessante essa migração, né? Porque a pessoa aí ela vai depender dela mesma, né, cara? Não de uma outra máquina e não de uma pauta também que às vezes não é compartilhada. Então eu acho isso muito interessante, cara. No mínimo interessante. E os custos de produção vêm baixando, né, Caio? Então, a gente sabe disso, que é mais barato produzir conteúdo hoje. Isso, absurdamente. E uma coisa que é muito legal é que é a postura ativa do usuário. E isso é um negócio que, assim, há de se valorizar muito, porque é uma audiência diferente. Não diferente no sentido de que é uma pessoa diferente, é um comportamento diferente. Por quê? Você olhar altos números de audiência de uma emissora de TV é uma audiência passiva que às vezes simplesmente ligou a televisão ali porque não tem outra opção. Quer dizer, ou não enxerga outra opção. Quando você olha uma audiência de YouTube, cara, ela é uma audiência a priori qualificada, não qualificada porque a pessoa é melhor, mais bem informada, não é nada disso. Ela é qualificada porque ela quis dar o play, cara. Isso. É ela que move o mouse ou mete o dedo na tela e fala, eu quero assistir este negócio aqui agora. É diferente de você ligar a televisão e se submeter ao que está passando lá na hora. Então é um negócio que a gente precisa levar em consideração. E o YouTube tem se mostrado uma fonte de informação fora do esquemão, né, que é muito legal, cara. Eu gostaria que... Ontem eu postei isso nas plataformas sociais, no Facebook, no Twitter, um vídeo de um canal que eu acho que é o canal mais legal dos últimos tempos, dos últimos dias, que é o Justificando. Vai estar nas notas desse episódio. E eu recomendaria você assistir o vídeo das 5 horas eu tenho natação. Esse vídeo é o vídeo que você precisa assistir. Essa frase ela é do Diário do Kafka, né? A Alemanha declarou guerra assim, à tarde tem natação. Exatamente, à tarde eu nadei. E aí eu fico pensando, Caio, assim, essa frase ela pode ser usada de duas formas. A primeira é que você pode se abster da discussão política totalmente. Então, tipo, você comparar a mesma importância de uma guerra com o fato de você ter ido nadar. Uhum. O outro ponto é que a vida continua, cara. É isso que é o mais bizarro, né? Eu sempre, quando eu tava voltando dos Estados Unidos, foi o dia que a Dilma tinha indicado o Lula para a Casa Civil, e aí eu embarquei em Atlanta com a ideia de que o palácio estava cercado por manifestantes. Uhum. Eu pensei assim, cara, eu vou chegar no Brasil, vai ser tipo o primeiro dia de Fear the Walking Dead, saca? Uhum. Pilha de fogo, carro batida, porra toda, e assim, a normalidade ela continua acontecendo. As pessoas vão pro trabalho, as pessoas... Às 5 horas tem natação. Às 5 horas tem natação. Interessante isso. Cara, e esse canal, Justificando, ele trata de um assunto que é o direito, mas ele trata de um jeito, cara, que deixa mais palatável para pessoas que não são do mundo do direito. Então eu acho que é muito legal, ele explica muito bem. Eu, como uma pessoa que não entende do riscado do direito, eu me sinto confortável assistindo os vídeos do Justificando, recomendo, né? Você tem alguma recomendação pra gente fazer uma de cada? Caio, deixa eu checar a minha. Eu ia recomendar, mas se a gente estava discutindo antes, eu ia recomendar o Nexo Jornal. Nexo Jornal, cara, Nexo Jornal é fabuloso. Que tá fazendo, e não é uma crítica, tem uma abordagem muito parecida com o do Vox. Aham. E tô achando bem interessante. Nexo Jornal, e faz uns vídeos rápidos e explicativos. Exatamente. E que é uma coisa muito legal, que é de um produto que é um produto jornalístico, que tem
como nos vídeos um complemento das notícias que eles colocam em texto. Então não é simplesmente o mesmo conteúdo, às vezes é um conteúdo que complementa, você vai ficar sabendo mais a fundo. Então isso é um negócio de se explorar na linguagem desses produtos de informação, que é o de complementar e não simplesmente replicar. Sabe? Exato. Eu gostaria, Cabeça, da gente recomendar mais 2 canaizinhos aqui pra gente fechar. Vamos lá. A gente já falou de alguns em outros momentos, mas eu acho que a iniciativa do John, do Pato Fu, é muito legal. Ele tem uma iniciativa, um canal chamado Old Bastard, que aí não é uma coisa de informativa necessariamente, mas é uma coisa, um documento histórico do skate em Belo Horizonte. Apesar de eu não ser um skatista, eu não ter essa coisa, mas o canal é muito legal, os vídeos são muito gostosos de assistir, eu acho muito divertido. O canal Old Bastard, que tem inclusive aí a participação de um colega, que é o Márcio Oia, que é skatista. Né? E se eu puder deixar uma outra recomendação que também não tem nada a ver com nada, eu tenho meu desejo reprimido de ser marceneiro um dia na minha vida, e eu deixo o canal do Jimmy de Resta para as pessoas ficarem babando com trabalho de marcenaria e serralheria, olha só, e afins. Bacana. Eu vi um canal de do it yourself, de cara fazendo uma mesa. Cara... bicho, é isso aí. Você fala, eu preciso aprender, tem uns skills manuais, eu preciso desenvolver, né? Exatamente. Tem um canal, cara, que eu gosto muito de assistir, que é de um cara daqui de Belo Horizonte, chamado Estamos em Obras. É um canal, também vai estar aí nas notas do episódio, é um canal de livros. Então o cara lê o livro e faz um review do livro, comenta do autor. É um negócio muito legal. E quando você entra nesse universo, cara, desse tipo de vídeo, você vê que existe uma infinidade de pessoas trabalhando isso e é um negócio muito interessante. Os vídeos são bem produzidos, um cara que produz as coisas sozinho, então a qualidade da produção é bem bacana, e o conteúdo, né, cara, a profundidade, o tipo de análise, porque ele é um rapaz novo, eu acho que ele, sei lá, ele não deve ter 25 anos, e ele lê bastante e dá uns reportes interessantes. Então, para a nossa audiência mais jovem aí, eu recomendaria o Estamos em Obras. E nessa mesma vibe, tem o Clube do Quadrinho, que também é daqui de Belo Horizonte e faz esse mesmo tipo de coisa, mas aí fechado no universo dos quadrinhos, cara. É um negócio bem interessante. E assim, já que eu tô no embalo, cara... Cara, o Xadrez Verbal. Aí o Xadrez Verbal é um podcast. Eu tenho uma coisa de não assinar muitos podcasts nacionais. Na verdade, eu não assino nenhum, mas eu assino o canal no YouTube do Xadrez Verbal. Foi inclusive vendo o jeito que o Xadrez Verbal, que é um podcast, se coloca no YouTube, que me influenciou a sugerir ao Cabeça a gente colocar os vídeos dos nossos áudios no YouTube. Aí a gente faz uma coisa inspirada no Xadrez Verbal. Então eu recomendo que você assine o Xadrez Verbal também, porque, poxa, ele fala de relações internacionais, né? Política internacional, um negócio muito bem feito, né? E a minha última recomendação do dia é para você que quer aprender Edwards. Sempre que alguém me fala em sala de aula, Cabeça, algum aluno, ele chega e fala assim: ô professor, vai ter um curso de Edwards com o fulano de tal. Aí eu vou olhar o curso lá com o aluno para que ele está querendo saber se eu indico ou não o curso. E aí são aqueles cursos de 8 horas de aula e o cara cobra R$500, R$600, R$800, e você fica num foyer de hotel ou num salão desse de convenção de hotel vendo o cara falar tudo que o Google já tem, né, de documentação de Edwards. Então eu não recomendo assim, você ficar pagando para fazer esses cursos. Eu recomendo você assinar o canal do Edwards. E eu acho que é muito bacana, e você tem vídeos muito explicativos, muito bem explicados, e um conteúdo bem rico para você aprender a trabalhar com Edwards. Eu recomendaria o canal do Edwards em português do Google Brasil, né? Muito legal, cara. Muito bem. Temos aí, para você que está escutando ainda sem nome, diversas indicações para você fazer do YouTube um lugar melhor para se viver.
Eu acho que a gente pode fazer, sei lá, 20 edições disso que ainda não vai passar Não por vai todas as mesmo. minhas assinaturas, cara. Eu assino mais de 100 canais. Muito bem, Caio vai ganhar o troféuzinho do YouTube. Não, é porque é aquele negócio, cara. Eu uso o aparelho da TV para assistir coisa, mas eu não assisto TV. Eu assisto YouTube e Netflix. E aí, quando você assina muito canal, e eu assino também transmissões ao vivo. Então, cara, não falta coisa pra você assistir. Você sempre vai ligar a televisão e vai ter uma coisa bacana para você assistir. Falar, eu quero ver esse vídeo agora, eu quero ver essa entrevista, eu quero rever essa coisa, eu quero aprender isso, enfim. Tem uma Joel Spolsky, que é o cara do Stack Exchange. Uhum. Tem um vídeo dele que é de mais de 1 hora, dele dando uma aula de Excel, que eu já devo ter assistido umas 4 vezes, cara, que é assim, muito bacana, e é uma aula de Excel. Então, e quebra um monte de paradigmas. Eu fico assistindo para tentar aprender mais a usar melhor o Excel. E o tempo é um vídeo de mais de 1 hora e é uma palestra. E ele ensinando para os funcionários dele por que os funcionários dele mandam mal no Excel. E aí ele vai explicando, você faz isso errado, você faz isso errado, vocês fazem isso de outro jeito, o Excel pode ser melhor assim e tal. E é muito bacana, eu já assisti pelo menos umas 4 vezes. Eu tenho que ver então, Caio, porque eu ainda tenho alguns problemas. Adoro, mas tenho alguns problemas com o Excel. Então procura o Joel Spolsky falando de Excel. Muito legal. Massa. Então é isso aí. A gente quer também saber as suas opiniões, suas indicações de canais no YouTube para compartilhar aqui dentro da comunidade do Ainda Sem Nome. Isso aí. Deixe seus comentários na caixa de comentários da postagem. Se você estiver assistindo aqui no ouvindo aqui no Ainda Sem Nó.me, se você estiver assistindo no YouTube, pode deixar também os comentários na caixa do YouTube. Uhum. Enfim, nas redes sociais e também no nosso Telegram, que a gente esqueceu de falar no começo. Isso aí, o nosso Telegram, cujo número eu tenho que me recordar aqui agora. Que é o 3199975 0835. 0835, exatamente. E estamos considerando criar um grupo no Telegram. Se você é de acordo, manifeste-se aí, a gente entra num grupo e começa a conversar. E pode ser legal fazer também uma lista de distribuição, pode ser legal, a gente pode manter a conversa com você da audiência do Ainda Sem Nome ao longo da semana no Telegram. Massa. Que é a melhor plataforma do momento para a troca de mensagens. Há controvérsias. Mas é isso aí, Caio. A clemência do dia aqui me aflige. E eu acho que também a gente pode deixar essa palhinha aí para os nossos ouvintes, né? É isso aí. E faça um review, deixe a sua opinião, bote estrelinhas e ouça, comente e vamos conversando. Exatamente. Falou. Boa semana, Caio. Uma boa semana. Bom fim de semana, no caso, né? Mas enfim. Isso. A luta continua, cabeça. É isso aí, a luta continua. Valeu. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Fora Temer. Um abraço, meu caro. Até mais. Falou.